Olá, graça e paz, tudo bem com você? Você é bem-vindo aqui no canal Minutos com Jesus. Eu sou o Elmo, que estou aqui fazendo esses destaques do livro do Apocalipse. E agora nós vamos para um momento importante, dentro da sexta trombeta, que é o versículo 16 do capítulo 9. Nós vamos falar do 16, do 17, do 18, do 19. Eu estou listando aqui para que fique claro, né? Então, nós vamos fazer do 16 ao 19 e eu vou ler os versículos antes e depois fazer um comentário geral, tá bem? Para entender o desdobramento dessa sexta trombeta. O 16 diz: E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles, ou seja, João ouviu. Então, aquele que estava no trono falou para João com voz, né, quantos eram. E o 17 diz assim: E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, e de suas bocas saíam fogo e fumo e enxofre. Ou seja, tudo aquilo parecido com o lago de fogo e enxofre que é citado muitas vezes, onde será jogado o Satanás e seus asseclas, né? O 18 diz assim: Por essas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo, pelo enxofre que saía de suas bocas. Então a guerra vai ser forte, a guerra vai ser pesada. E Jesus vem ali certamente por fim a esta guerra do Armagedon, porque esse é o momento final onde todos os exércitos estarão cercando Israel para dizimar Israel, né? Então, e o 19 diz assim: Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes às serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. Imagine o jeito, né, dessa criatura, como é. E agora o 20 e o 21 nós vamos deixar para o próximo destaque. Vamos fazer aqui então um comentário geral, né? Então, nós sabemos que serão 200 milhões de soldados ou de cavaleiros, depende da versão, né? Mas isso não importa. Importa que terá um exército para guerrear naquele momento. E isso certamente nós estamos falando que serão reunidos no Vale de Megido, lá a uma distância da capital do Israel, que é Jerusalém, né? Que é uma planície lá onde eles se reunirão. Então é um vasto exército referido nessa visão, que é imenso. Torna impossíveis interpretações históricas, por exemplo, para isso, né? Porque isso jamais aconteceu. O único país com condição de juntar tantos soldados com os demais aliados seria certamente a China. Por isso que a China tem a figura metafórica de dragão, né? Nem mesmo o total combinado de todos os exércitos turcos atravessariam os séculos todos, ou seja, juntando todos os séculos, não daria tudo isto, né, de 200 milhões. Muito bem, então nós podemos aqui ainda acrescentar que cremos que a China e seus satélites são o princípio, satélites aliados, né? São os aliados, são o princípio de formação dessa grande profecia. Para o apóstolo João, totalmente atônito ante o número imenso de cavaleiros, faz uma pausa para falar diretamente a esse respeito. Mas vocês imaginem João recebendo este número naquela época, o que ele entenderia, né? Como ele poderia entender que isso seria real, né? Por isso, quando também falaram, quando Deus falou para Noé preparar a arca, né, para o dilúvio, a população não acreditou. Quando aqui João viu isto e fala dos 200 milhões de cavaleiros, hoje nós já temos a noção de que isso pode ser real, de que, na verdade, nós sabemos que isso será real. E hoje nós falamos da volta de Jesus e a maior parte da humanidade também faz como nos tempos de Noé, né?
vira as costas, não crê e a porta da graça vai fechar em algum momento na volta de Jesus e eles vão ficar para trás. E infelizmente. Então, João fez uma pausa, né, para falar diretamente a esse respeito. Então, o texto, literalmente o grego diz lá, né, 10.000 de 10.000, isto é, 200 milhões. No presente texto não é mencionado um exército de carros, mas de cavalos, cavalaria. O que seria isso, né? E os 4 anjos prisioneiros a pouco assumem o comando invisível desse poderoso exército sombrio, né? Que a gente vai ver, viu no 14. Então, orientando aqui, eles serão orientados a tomar direção à Terra Santa que eu citei, né? Concentrando-se logo a seguir na grande planície que se estende do Jordão ao Mediterrâneo. E com relação ao fumo e fogo e enxofre citado no versículo 17, não temos muito a acrescentar, porque isso será literal, certamente, né? É onde serão praticamente jogados todos esses adversários de Israel, adversários do povo de bem, adversários do povo de Deus, né? Porque esse exército vem para destruir Israel. Então, a linguagem usada nesses versículos 16 a 18 do presente capítulo, ele faz menção de exército de cavalaria, de couraça, de fogo, fumaça, de como meios mortíferos, né, faz passar em uma guerra moderna. Então, hoje uma guerra moderna seria o quê? Através de drones, talvez, através de outro equipamento, através de satélites, não sei. Então, só Deus é que vai nos esclarecer no momento que isso acontecer, nos esclarecer, e talvez antes, né? Mas eu e você certamente não queremos ver as notícias dessa guerra, porque nós não deveremos estar aqui, né? Tá bem? Então a maior parte dos comentaristas se divide na questão, né? Para alguns são cavalos literais, para outros, porém, são armas modernas de artilharia, e para outros, opina que são cavalos sobrenaturais. Ou seja, observemos esses 3 pontos, né? Então, lendo as seguintes passagens de Provérbios 21, Zacarias 14:15, Apocalipse 9:15, o que já vemos agora, né? Levam-nos a pensar que são cavalos literais. E lendo a passagem como 2 Reis 2:11, 6:17, Apocalipse 19:11, está fazendo um paralelismo do significado do pensamento em relação a isso, leva-nos a entender que são cavalos sobrenaturais. E uma terceira possibilidade, então, lendo essas passagens como Apocalipse 9, 17, 19, que é o texto atual, e 16, de 13 e 14, leva-nos a pensar que não são cavalos literais e nem sobrenaturais, e sim armas modernas de guerra. Então, cremos que o apóstolo João, em sua visão futurística, faz menção exatamente às armas mais modernas usadas, porque ele viu, acho que ele não conseguia descrever o que era aquilo que ele estava vendo, né? Ele não tinha referência na memória dele, experiência, vivência, visão, para descrever aquilo. Claro que o Senhor poderia ter dado, mas deu essas palavras para ele tentar explicar o que seria no futuro, né? Então, o cavalo, que na simbologia profética das Escrituras, ele representa para nós as possíveis armas modernas da atualidade. Tá bem? Então, e o 18, ele fala sobre essas 3 pragas, né? Que eles matam a terça parte dos homens. E isso será literal, né? E isso será literal, porque o que é que saía das suas bocas, né? Bom, esse versículo é uma descrição de forma composta dos elementos que já vimos mencionados, né? Então esses 3 elementos, o fogo, a fumaça e o enxofre, aparecem todos no versículo anterior. Ou seja, o fato de que os homens serão mortos mediante esses elementos de alta temperatura é antecipado no 15º versículo dessa sessão, mas como também a percentagem dos que serão mortos
aqui é um número que Jesus revelou para ele, então certamente é o que vai acontecer, né? Então, nós sabemos que isto será uma realidade, será no momento da grande tribulação, e todos aqueles que não que estarão fazendo parte da guerra, as nações, porque tem nações mais ímpias e tem nações mais cristãs, proporcionalmente, né? Isso hoje já foi no passado, como a Europa, por exemplo, que era cristã, hoje é praticamente ateia. Os Estados Unidos é um país essencialmente cristão, né? Ainda estão virando as costas para Deus, mas assim, agora nós temos a África que está se cristianizando, está tendo um movimento lindo, maravilhoso lá, e também temos o Brasil, né? Que é um dos países com maior percentual de cristãos, né? Tanto católicos quanto protestantes, né? Ou chamados evangélicos. Muito bem. Então, para fechar aqui o 19 fala do poder dos cavalos que está na boca e nas caudas deles. Pois é, pode ser uma arma moderna, né? Mas de qualquer forma, eles estarão localizados numa região específica, né? Então o número dos exércitos da cavalaria é surpreendente mesmo, né? É muito grande, 200 milhões, nunca se viu tantos soldados, né? Em nenhum momento sobre a face da terra juntos assim. Então o aspecto dos cavaleiros é aterrador, né? Imagine. A atenção aqui nós devemos dar, no entanto, não devemos nos fixar tanto nos cavaleiros, mas sim nos próprios cavalos, né? Nos próprios elementos, porque eles têm o poder deles de destruição está na boca e nas caudas. Provavelmente, sei lá, deve ser algum tipo de arma moderna conduzida por um homem, né? Que é destruidor. Muito bem, então essa visão de João, né, sobre esses cavalos compreende também os cavaleiros, claro, né? Então por isso que a gente não sabe como que isso será. E aqui nós podemos então encerrar esse destaque, né, com todos esses horrores que a gente citou, é, de guerras, né, que dizimará um terço da humanidade, um terço dos homens, né? Aqui quando fala homens, fala de humanidade. Mas o que nós podemos aqui ressaltar, na verdade, é que isso é grande tribulação, mais uma vez, e a igreja não estará nessa grande tribulação, certamente a igreja de Jesus já terá sido arrebatada no início da grande tribulação e estará com ele, estará já participando da boda do Cordeiro, que será um destaque aqui do livro do Apocalipse no momento certo, tá bem? Que Deus te abençoe, continue te dando a capacitação de entendimento, discernimento dessas revelações do livro do Apocalipse, lembrando que você poderá escapar de tudo isso, né? Por isso que o arrebatamento também é chamado de escape. E é escape para aqueles que são os servos, que são os discípulos do Senhor. Que você, se não é, se torne um discípulo do Senhor, procurando uma igreja, um pastor, né? Alguém que possa te explicar como que é. É muito simples. É só você chegar num determinado culto e eles fazem um apelo e você confirma, olha, eu quero aceitar, quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Ou você pode fazer essa confissão de coração também, lendo o livro de João, capítulo 1, versículo 12, lá explica, tá? Faz a tua oração. Eu te recebo, Jesus. Perdoa os meus pecados. Eu, a partir de agora, quero te servir. Escreve meu nome no livro da vida, para que jamais seja apagado. E que o Senhor faça mais milagres na minha vida, além desse de me receber. Tá bem? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até a próxima. Hein?